Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule, mas certifique-se de cortar diagonalmente assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar um anel sobre o gancho. Assim, é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga.
Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar, desta forma. Agora, coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas 2 segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros. E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira. Você estaciona seu carro em um beco escuro, tranca-o e sai apenas por alguns minutos para ir tomar um café. Quando volta, seu querido veículo já não está mais lá. Uma sirene soa. Ah, espera! Foi o alarme! Ufa! Felizmente, tudo foi só um sonho e você pode ajudá-lo a nunca se tornar realidade. Primeiro, você pode instalar uma trava no volante do seu carro. Pode ser uma haste longa de metal esticada sobre o volante ou uma trava de corrente conectada à fivela do cinto de segurança. Ambas as opções são boas para atrasar os bandidos, mas não tornam os carros 100% à prova de ladrões, pois eles podem apenas cortar o volante ou mesmo a trava, então você precisa adicionar algumas camadas extras de proteção. Os criminosos gostam de usar aparelhos que capturam sinais e os ajudam a roubar carros, mesmo sem ter a chave. Por exemplo, se o carro estiver estacionado na garagem de uma casa particular ou debaixo das janelas de um prédio de vários andares, as chaves são acessíveis através das ondas de rádio. Os ladrões podem facilmente interceptar o sinal e o proprietário do carro não notará nada. Para proteger suas chaves desses ataques, use algo metálico. Você pode simplesmente embrulhar as chaves em papel alumínio para bloquear os sinais de rádio ou mantê-las em uma caixa metálica segura. Estacione em áreas bem iluminadas e que tenham câmeras de segurança. As entradas de edifícios e estacionamentos são sua melhor escolha. Uma garagem isolada nem sempre é a melhor ideia, porque pode colocá-lo pessoalmente em risco. Portanto, se você estacionar em uma delas, fique perto do atendente ou onde as câmeras de segurança possam vê-lo. Mantenha as rodas voltadas para o meio-fio, independentemente de onde estacionar. Isso tornará as coisas muito mais difíceis para os ladrões que tentam rebocar o automóvel.
Para roubar um carro, um criminoso terá que fazer algumas manobras extras. Isso leva tempo e esforço e pode desmotivar os bandidos. Em muitos casos, os bandidos não estão atrás do seu carro. Eles querem aquele laptop novo e lindão que você deixou no banco da frente, ou a sua bolsa, que parece estar recheada de objetos de valor. Eles não resistem a coisas como essas e invadem o carro para pegá-las. Portanto, reserve um momento extra para esconder seus pertences no porta-malas e seu veículo será menos tentador para os criminosos. Não saia do carro desatento, mesmo que seja só por um momento, para comprar algo. Se precisar sair, desligue o motor, feche as janelas e tranque as portas. Deixar o documento do seu veículo no carro é uma boa maneira de facilitar a vida dos ladrões. Eles podem apresentá-lo aos policiais no caso de serem parados. Suas informações de seguro podem ajudá-los a obter novas chaves para destravar o carro sem problemas. Se você não for a única pessoa a usar o carro, encontre algum lugar secreto para esconder o documento e só conte onde está as pessoas em que você confia 100%. Você também pode tirar uma foto da apólice do seguro e armazená-la em seu smartphone. Outra opção é fazer cópias desses documentos importantes e guardá-las com você. Marque para-brisas, janelas e espelhos com seu chassi, o número de identificação do carro. Isso não vai te custar muito e vai desmotivar os bad boys. Eles terão que gastar dinheiro para mudar o vidro marcado e pensarão 2 vezes se quiserem levar seu veículo. Você também pode brincar de espião e deixar marcas em diferentes partes do carro com uma caneta invisível ou cobrir o veículo com alguns pontos estratégicos que identificam o carro. Isso não vai deter os ladrões, mas tornará muito mais fácil rastrear o veículo se ele for roubado. Se você sabe que terá que deixar o carro em algum lugar novo e não se sente seguro, esconda nele um velho telefone ou um tablet. Certifique-se de o aparelho estar ligado e de ter uma maneira de rastreá-lo. Depois, o recurso Encontre meu telefone vão te ajudar a localizar o aparelho e o carro em questão de segundos. Você pode obter um plano de dados barato para rastreamento em tempo real ou confiar no GPS. Ele deve funcionar mesmo sem um cartão da operadora. Proteja seus retrovisores laterais contra ladrões. Use capas especiais. Você pode encontrar modelos que vêm com zíperes feitos de materiais anticorte. A tampa também protegerá seus espelhos contra arranhões e prolongará a vida útil desses acessórios. Além disso, você pode ser criativo e escolher capas com o logotipo do seu time favorito ou algo que seja importante para você. Não é uma má ideia personalizar seu veículo, certo? Os ladrões de carro usam truques para distrair sua atenção. Um pedaço de papel preso ao vidro traseiro, uma garrafa de plástico sobre o capô ou uma camiseta no porta-malas. Essas e outras pequenas coisas provavelmente farão você sair do carro. Os bandidos também podem fingir ser simpáticos e prestativos e dizer para você encostar porque há algo debaixo de seu carro. A ideia aqui é, novamente, tirar você do veículo para que seu carro seja roubado. Portanto, em vez de sair, feche as janelas, tranque as portas do carro e não saia se houver alguém suspeito por perto. Os criminosos não são os únicos bandidos que podem fazer mal ao seu veículo. O mau tempo no inverno também pode ser um problema. Se você não quer encontrar seus limpadores presos ao para-brisa e raspá-los todas as manhãs, deixe-os para cima quando não estiver dirigindo. Você provavelmente ouviu dizer que essa é uma má ideia, porque estraga esse acessório e pode tentar alguém a roubar seus limpadores de para-brisa. Não se preocupe, os limpadores não perdem sua funcionalidade e não há muitas pessoas interessadas nos seus limpadores de para-brisa. Caso você se esqueça de colocar os limpadores de para-brisa para cima e os encontre presos ao vidro, tente ligar o ar-condicionado. O ar frio descongelará as janelas, assim como o ar quente. Ele funciona desumidificando o ar. Se sua fechadura estiver congelada e você não conseguir entrar em seu próprio carro, use álcool em gel. Essa substância pode derreter o gelo sem nenhum problema. Para evitar que seu para-brisa fique congelado, misture 3 partes de vinagre e 1 parte de água e pulverize essa solução nos vidros durante a noite. Isso poupará algum tempo de raspagem pela manhã. Mantenha seu tanque de combustível sempre cheio um pouco além da metade em tempo frio. O ar úmido ficará feliz em preencher qualquer espaço vazio acima do combustível em seu tanque. E esse ar se condensará em água no frio. A água é mais densa que a gasolina. Por isso, ela se instala no fundo do seu tanque.
quando se acumula o suficiente, ela acaba chegando ao motor. E isso não é bom. Para proteger seu carro favorito da ferrugem, lave o veículo regularmente. Algo tão simples pode fazer uma grande diferença, pois a sujeira danifica a pintura e facilita a entrada de ferrugem. Não se esqueça de lavar embaixo do carro e também as rodas. Certifique-se de que a pintura do carro não esteja descascando. Você precisa dessa camada para proteger seu veículo. Na estação fria, o sal da estrada também pode causar algumas manchas de ferrugem. Para evitar isso, você deve ao menos enxaguar o carro toda semana, mesmo no inverno. E não se esqueça de encerá-lo pelo menos 2 vezes por ano. Essa é outra boa maneira de manter sua pintura com aparência de nova e protegê-la dos raios UV. Outra coisa, mantenha o interior do carro limpo. Se derramar algo dentro, sempre limpe o líquido. Você não quer que ele se infiltre mais e atinja as partes metálicas. É exatamente assim que se forma a ferrugem. Você sabia que as pessoas desperdiçam cerca de 17 horas de uma semana de trabalho de 45 horas? São 2 dias inteiros de trabalho desperdiçados, ou uma semana inteira em um mês, ou 3 meses em um ano. Imagine se pudéssemos recuperar esse tempo. Então, precisamos aprender a parar de fazer isso. Conheça a Lea, ela tem 28 anos, e hoje vamos ajudá-la a ser mais produtiva. A primeira coisa que Lea deve fazer é ouvir seu corpo, tentar trabalhar em conjunto e tirar proveito dele. Você provavelmente sabe que algumas pessoas acordam cedo e outras dormem tarde. Portanto, Lea precisa descobrir o ideal para ela. Ela é mais ativa de manhã ou à noite? Após descobrir isso, ela precisa planejar adequadamente seu horário de sono, levando em conta suas necessidades, mas também os compromissos, como o horário comercial. Lea tem muita liberdade nesse aspecto. Ela mora sozinha e trabalha remotamente. Mas ela tem uma reunião todos os dias úteis às 11 horas e cuida da sobrinha por 1 hora depois da escola. Portanto, ela precisa estar acordada nesses horários. Felizmente, ela acorda cedo. A consistência é muito importante para o horário de sono, portanto, assim que ela o descobrir, ela precisa se ater a ele. Depois de semanas tentando coisas diferentes, Lea percebeu que precisava de 7 horas e meia de sono. Então ela vai para a cama às 22 horas e 15 minutos, leva cerca de 15 minutos para cair no sono e acorda às 6 da manhã. A próxima coisa que Lea precisa é de uma rotina matinal consistente e que aumente a energia. Dessa forma, ela não perderá tempo ou energia pensando se deve tomar banho, se quer escovar os dentes antes ou depois de comer, ou se quer comer sanduíches ou ovos no café da manhã. É bom acrescentar algumas atividades que aumentem a energia, como um exercício físico ou uma caminhada. Além disso, é bom evitar o smartphone durante a primeira hora do dia. Amanhã já terminou, mas tem um dia inteiro de trabalho pela frente. Existem algumas regras que Lea precisa conhecer. Primeiro, as listas de tarefas são importantes. O problema é que nossas listas de tarefas são intermináveis. A boa notícia, não precisamos fazer tudo o que está na lista. Você já ouviu falar da regra 80-20? Ela diz que 20% de nossas tarefas nos dão 80% do resultado. Os outros 80% das tarefas nos dão apenas os 20% restantes do resultado. O resultado final? 80% de nossas tarefas são quase inúteis. Portanto, o que Lea precisa fazer é examinar sua lista de tarefas e identificar os 20% de tarefas mais importantes e começar a realizá-las imediatamente. Mas com o que ela deve começar? Ela deveria comer uma rã viva. Não esse tipo de rã. A rã é a tarefa mais importante e provavelmente a mais difícil da lista de tarefas. É a tarefa que terá o impacto mais positivo na carreira de Lea e provavelmente é a tarefa que ela tem maior probabilidade de procrastinar. Portanto, ela deve identificar a rã e comê-la, fazer essa tarefa imediatamente. A conclusão das tarefas mais difíceis nos dá mais satisfação, mas as rãs são rãs porque são as mais difíceis e aquelas que normalmente procrastinamos. Estou disposta a apostar que pelo menos 15 das 17 horas que perdemos procrastinamos a tarefa grande e mais importante. O motivo pelo qual procrastinamos é que ela parece grande, longa e assustadora demais. Portanto, é assim que Lea deve abordar qualquer tarefa difícil, dividi-la em tarefas menores e executá-las uma a uma. O ideal é que cada uma dessas tarefas exija no máximo 20 minutos. A tarefa mais importante de Lea para o dia é terminar seu projeto de trabalho, portanto, é isso que ela precisa dividir em partes.
Mas espere, antes de a Leia começar, precisamos verificar as outras tarefas e tentar distribuí-las ao longo do dia de forma eficaz. Leia deve monitorar os períodos de tempo em que é mais produtiva e quando seu cérebro funciona melhor. Identifique o oposto, momentos em que ela fica exausta ou momentos em que normalmente se distrai com outros compromissos em sua vida. Aqui está uma lista de todas as tarefas típicas que ela faz todos os dias e agora ela só precisa atribuí-las aos intervalos de tempo. A tarefa mais importante de Leia todos os dias é trabalhar em seu projeto. Portanto, ela obviamente deve evitar fazer isso às 13 horas, quando sua sobrinha fica com ela por 1 hora depois da escola. A Leia pode se distrair facilmente, portanto é melhor programar a verificação de e-mails durante esse intervalo de tempo. A melhor ideia é programar a tarefa mais importante durante suas horas mais produtivas. Suas horas mais produtivas são das 7 às 10 da manhã, portanto, ela precisa começar com isso logo pela manhã e fazer as tarefas mais difíceis durante esse período. O cérebro de Leia deixa de funcionar com a mesma eficiência por volta das 16 horas, portanto, esse é um bom momento para fazer o trabalho mais maçante, como editar as variáveis e montar as tabelas. A elaboração de um dia como esse dará a ela uma estrutura produtiva com a qual ela poderá se adaptar. Agora é hora de começar a trabalhar. Aqui estão algumas dicas para Leia sobre como fazer isso de maneira eficiente. Primeiro, agrupe tarefas semelhantes para que você possa executá-las uma após a outra, mantendo o mesmo tipo de mentalidade. Segundo, elimine todas as distrações. Coloque o telefone no modo não perturbe, use bloqueadores de sites e não verifique o e-mail. Na verdade, defina 2 horários todos os dias para verificar e-mails e nunca o faça quando não for o momento. Se algo vier à sua mente, como um pensamento ou outra coisa que você percebeu que precisava fazer, não se precipite. Basta anotar e voltar para a tarefa principal. Mantenha sempre um caderno para registrar pensamentos e ideias, pois elas nem sempre voltam. Deixe de lado o perfeccionismo, ele é desnecessário e só aumenta o estresse e a pressão. A próxima verdade é que não é possível ser produtivo sem fazer intervalos. Não somos robôs para sentar e trabalhar por 9 horas seguidas sem intervalos. Esse é, na verdade, outro motivo pelo qual você procrastina. Existem muitas estratégias e você deve encontrar a que funciona melhor para você. Algumas pessoas se concentram por 25 minutos e fazem um intervalo de 5 minutos depois. Outras fazem isso cerca de 50 e 10. Algumas trabalham por 90 minutos com um intervalo de 15. Experimente cada um e veja o que funciona melhor para você. Mas não passe mais de 90 minutos de uma vez sem intervalo. Você começará a perder o foco e será difícil compensar. Em vez de um intervalo de 15 minutos, você precisará de 1 hora ou até mesmo procrastinar pelo resto do dia. Não queremos isso. No entanto, tente fazer intervalos eficazes. Os intervalos devem te dar energia em vez de tirá-la. Se atualizar nas mídias sociais não é um bom tipo de pausa, pois faz com que sua atenção se disperse. A melhor delas é provavelmente sair para uma caminhada curta, mas você também pode preparar uma xícara de chá ou conversar com um colega. Aqui está uma lista de atividades de intervalo agradáveis para você. Se você decidir tirar um cochilo, programe um cochilo de 25 minutos, 5 para adormecer e 20 para o cochilo em si. Não tire um cochilo mais longo do que isso, pois você entrará em uma fase de sono que só o deixará cansado quando acordar. Mas também não se estresse com o fato de não conseguir dormir em 5 minutos. Contanto que você fique esses 25 minutos com os olhos fechados, seu cérebro terá o descanso necessário. É isso, o dia de trabalho acabou. Lembre-se de que a rotina noturna é importante para se desligar do trabalho e começar a descansar. Jante, tome um banho e leia. E não se esqueça de planejar o dia seguinte. Dessa forma, você poderá começar o seu dia imediatamente, sem perder tempo para pensar em tudo. Boa sorte! Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira incrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala.
Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho. O calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as duas pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os 2 dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando o seu pedaço de bolo muito mais acessível.
Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas duas extremidades do ovo, batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia. Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros. Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois, tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture 2 xícaras de água quente com 2 colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Ah, uma viagem de carro. Você e seus melhores amigos estão curtindo a estrada. De repente, um deles desliga o ar-condicionado e abaixa as janelas. Não! Ele queria ajudá-lo a cortar alguns custos de combustível e cometeu um dos erros clássicos. Desligar o ar e optar por uma brisa natural funciona enquanto você está preso no trânsito. Ao dirigir com as janelas abertas em uma rodovia, acaba criando uma resistência desnecessária ao vento. Assim, seu carango precisa de mais energia para seguir em frente e acaba bebendo mais combustível. Enquanto encara o tráfego dentro dos limites da cidade, desligar o ar não é uma má ideia. Pode não ser o passeio mais confortável em um dia quente, mas você está aqui para economizar, certo? Agora, um teste rápido de bom senso. Há 2 rotas para escolher. Uma é mais curta e outra parece mais longa no mapa. O que vai ser? O bom senso está gritando. A primeira, duh! Mas, na verdade, o caminho mais curto nem sempre é a melhor escolha em termos de consumo. É preciso optar por aquele com menos sinais de parada, semáforos e engarrafamentos. Ele exigirá menos aceleração e desaceleração, que são os principais esbanjadores de combustível. Portanto, planeje sua rota com sabedoria. Para isso, pode consultar aplicativos que mostram dados de tráfego em tempo real ou mapas interativos com semáforos. Você também tem um saco de areia, uma velha cama inflável, um par de sapatos e 5 galões de água no porta-malas ou sou só eu? Bem, é necessário se organizar se quiser algum dinheiro. Eliminar 45 quilos diminuirá o uso de combustível em 1% por 4 litros em relação ao peso do veículo. Mais carga significa maior consumo. Essa é uma matemática simples. Freie e acelere menos. Dirigir a uma velocidade constante, acima de 80 km por hora, ajuda a economizar um pouco. Toda vez que você pisa no freio ou parte em velocidade de foguete nos semáforos, faz seu motor trabalhar duro e beber combustível. Além disso, direção agressiva não pega bem no trânsito. Portanto, acelere lentamente e desacelere até uma parada suave. Não vá de 0 a 100, nem pise ou acelere loucamente até precisar frear abruptamente. O controle de cruzeiro pode auxiliar em uma direção calma e constante quando você está em terreno plano, como uma estrada. Mas ao se aproximar de subidas ou região montanhosa, o recurso fará o consumo subir muito, sem necessidade. Portanto, desative-o e deixe a velocidade diminuir um pouco à medida que sobe. E, em seguida, acelere lentamente ao descer.
Isso reduzirá a carga de trabalho do motor. Pare a alguns quarteirões de distância do seu destino. Na próxima vez que der a 7ª volta ao redor do quarteirão em busca de uma vaga para estacionar, isso fará todo sentido. Quando soma a frustração, o tempo gasto nessas buscas de vagas e, é claro, os custos extras do combustível, você ficará bem se parar um pouco mais longe de uma área comercial movimentada, do centro de negócios ou de seu restaurante popular favorito. Não espere até o último minuto para reabastecer o tanque. Crie o hábito de fazer isso quando estiver com 1/4 sobrando ou sempre que for mais confortável. Dessa forma, você não precisará parar com urgência no posto mais próximo. Em vez disso, terá tempo de pesquisar preços. Existem aplicativos especiais de localização de postos para ajudá-lo a encontrar o melhor negócio em sua área. Às vezes, pode ser do outro lado da cidade, mas nunca na estrada. Quando for um cliente frequente de alguma rede de postos, não hesite em pedir algo em troca. Inscreva-se no programa de fidelidade, economize no aplicativo, obtenha um cartão, o que for necessário para conseguir um desconto, reembolso, pontos extras e outras vantagens. Algumas lojas fazem parceria com cadeias de postos, permitindo que você use os pontos ganhos para um desconto no combustível ou vice-versa. Mesmo 5 centavos por litro podem fazer a diferença. Então, pergunte a respeito. Se você é proprietário de um carro híbrido, tente ligar o ar-condicionado enquanto o veículo ainda está conectado ao carregador. Isso permitirá aumentar a performance dele quando você estiver na estrada, o que significa menos dinheiro gasto em combustível. Caso tenha um dos modelos mais novos, o motor deve parar automaticamente na marcha lenta. Se não, evite usá-la para diminuir o consumo. Esperar que o semáforo fique verde normalmente leva de 45 a 120 segundos e ligar o carro requer apenas 10 segundos de combustível. Portanto, se precisar parar por mais de 10 segundos, desligue o motor. Se deixá-lo funcionando, pode consumir 2 litros extras por hora. Agora, caso a segurança não seja uma das suas principais preocupações, ao menos cuide bem do seu automóvel por questões de economia. Verifique se os pneus estão bem calibrados pelo menos uma vez por mês. Quando subinflados, eles se desgastam mais rapidamente e aumentam o atrito e o consumo. Verifique o manual para ver com que frequência deve regular o motor. Isso depende da idade e modelo. Limpe os filtros, use o óleo de motor certo. Caso contrário, ele terá que trabalhar mais do que deveria e irá consumir mais. Não há necessidade de abastecer com combustível premium, a menos que seja um automóvel de alto desempenho que realmente não pode funcionar com mais nada. Isso custará muito menos a longo prazo e não fará seu carango andar mais rápido, nem de forma mais eficiente ou econômica. Se o manual recomendar, mas não exigir premium, opte pelo comum. A química avançou nas últimas décadas, então não se preocupe com a qualidade. Se tiver um veículo mais antigo, verifique o selo da tampa do tanque. Quando a peça vai afrouxando, deixa o oxigênio entrar e assim o combustível queima muito mais rápido. Você pode substituir a tampa, mas esteja preparado para que os sensores não reconheçam a nova, a menos que venha do fabricante ou de um fornecedor autorizado. Caso a transmissão seja manual, você está com sorte. Isso porque tem controle total sobre as rotações por minuto. Uma marcha mais baixa significa rotação mais alta. Quanto maior ela for, mais torque o motor produz e mais combustível usa. Então, mude para as marchas superiores rapidamente. Isso difere em cada modelo, mas uma solução ideal seria mudar para a segunda a cerca de 25 km por hora e passar para a maior entre 45 e 50 por hora. Aquele bagageiro e o suporte de bicicleta que você tem no teto do seu automóvel terão que desaparecer. Eles aumentam a resistência ao vento, então o motor deve trabalhar mais para manter a velocidade. Isso pode significar até 20% de consumo extra na rodovia e até 8% na cidade. Se precisar desse armazenamento a mais, opte por caixas de carga montadas na parte traseira. Caso esteja prestes a comprar um carro agora, procure um híbrido plug-in ou totalmente elétrico. Quero dizer, você definitivamente reduzirá os custos de gasolina com um elétrico. Caso não esteja pronto para tanta mudança, muitos modelos vêm em forma híbrida, como o Toyota RAV4, o Hyundai Sonata e o Volvo XC90.
E aí vem a dica bônus para redução de custos de direção em 100%. Você está pronto para isso? Não dirija. Ok, deixa eu te explicar. Sempre que possível, vá a pé ou de bicicleta para o trabalho ou use o transporte público. Se isso for demais, pelo menos divida as responsabilidades e os custos do combustível com colegas que moram na sua área. Você conhece alguma outra dica para economizar? Talvez tenha alguma que é a sua favorita? Conte pra mim nos comentários abaixo. Você está sem tempo de malhar? Está dando duro na academia, mas nem parece que levanta peso? Dica número 1. Vista-se usando o cérebro. Evite roupas folgadas demais. Você está se esforçando tanto para ganhar esses músculos, então coloque-os em evidência. Um truque infalível para parecer mais musculoso é usar uma camiseta apertada. Opte por camisetas esportivas ou cujo tamanho é só um pouquinho menor. As mangas ficarão justas em seus braços, dando a ilusão de que você está muito mais musculoso. Camisetas e jaquetas afuniladas e tops que se ajustam ao corpo irão favorecer sua aparência. Use camisetas pretas também. Essa cor não reflete a luz que cai sobre a sua barriga. Ela também acentua bastante os músculos, fazendo você parecer bem mais sarado. Se não estiver, eu vou dizer. Você também pode usar suas roupas para ficar maior. Usar sobreposições é uma boa tática para ficar igualzinho ao Hércules. Experimente usar uma jaqueta bomber ou uma com enchimento. Se achar que elas são quentes demais, uma de couro ou jeans também pode fazer a diferença. Elas dão um pouquinho mais de volume para os braços, fazendo você parecer ter mais massa muscular. Quando for comprar roupas, opte por peças que vão aprimorar seus ombros e afinar a cintura. Isso deixará seu corpo em formato de V, que é a meta da maioria dos frequentadores de academia. Por fim, quando o assunto é roupas, as listras horizontais são suas parceiras. Elas enganam os olhos, fazendo seu corpo parecer mais largo. Isso significa que seus ombros ficaram muito mais amplos, causando a impressão de que seus músculos aumentaram consideravelmente nas últimas semanas. Dica número 2. Manter uma boa postura é o segredo de parecer grande. Empurrar os ombros para trás, deixar seu peito estufado, colocando seus músculos em evidência. Isso também fará sua barriga parecer bem mais chapada e o trapézio mais definido. Se curvar quando está sentado, se apoiar em uma perna só quando estiver em pé e ficar todo torto enquanto digita, são causas comuns de uma má postura. Se você sofre com isso, experimente usar uma cinta postural. Elas são baratas e podem ser usadas debaixo da roupa. Esse colete empurrará seus ombros para trás e ninguém perceberá que você está usando ele. A yoga também é ótima para melhorar a postura. É fácil aprender os movimentos e tem um monte de tutoriais no YouTube, caso você se interesse em aprender. A postura da criança é um movimento clássico da yoga que faz uma grande diferença no corpo. Ajoelhe-se, mantendo os joelhos afastados no nível dos ombros. Os dedões dos seus pés devem encostar um no outro. Agora incline o corpo para frente, apoiando as mãos no chão e esticando os braços para frente. Empurre o quadril para trás, em direção aos calcanhares, e abaixe a cabeça. Respire profundamente de 5 a 10 vezes, depois relaxe. Tente fazer isso por 10 minutos todos os dias. Você também pode dividir esse treino em pequenas sessões. Dica número 3. Um pouquinho de gordura não faz mal. Secar para definir os músculos geralmente deixa os caras com uma aparência magra. Então, pode ser difícil preencher uma camiseta. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas não é o que estamos procurando. O ideal é ter uma porcentagem de gordura entre 10% e 15%. Isso fará você parecer mais cheio e muito mais musculoso. Se diminuir mais, você vai parecer estar magro e pode até começar a perder aquela definição muscular pela qual lutou tanto. Dica número 4. Os carboidratos são seus amigos. Perder gordura corporal para ficar definido não ajudará a encher as mangas da sua camiseta. Os carboidratos é que lhe darão mais energia para pegar pesado no treino. Acrescentar dias de alta concentração de carboidratos no planejamento da semana vai lhe ajudar a crescer mais nos dias subsequentes e também manterá sua força durante uma fase de perda de gordura. Seus músculos parecerão estar mais cheios e você terá mais disposição para treinos intensos. E o seu muque ficará insano. Dica número 5. Exercite-se com inteligência. Se você vai à academia com frequência, precisa focar em seus ombros. Ombros largos são a primeira coisa que fará você parecer maior. Coloque um cara definido com ombros estreitos perto de um corpo comum e ombros grandes. O cara com ombros largos vai parecer maior e mais musculoso, principalmente quando ele vestir uma camiseta com mangas. Aqui estão os 3 melhores treinos para crescer os ombros. Número 1. Desenvolvimento de ombros. Em pé, segure os halteres na altura dos ombros, com as palmas das mãos viradas para frente. Seus cotovelos devem estar virados para fora e flexionados a um ângulo de 90 graus. Sem inclinar o corpo para trás,
Estique os braços empurrando os halteres para cima da sua cabeça. É muito melhor usar halteres do que a barra, já que eles garantem que você irá trabalhar os dois lados com a mesma força. Com a barra, é fácil cair no hábito e usar apenas um lado do ombro para empurrar o peso para cima. Comece com uma série de 8 a 10 repetições. Número 2. Elevação lateral. Fique em pé ou sente-se segurando um haltere em cada mão. Mantendo as costas retas, contraia o abdômen e levante os pesos lentamente para os lados, até que seus braços fiquem paralelos ao chão. Em seguida, desça os braços de forma controlada. Tente fazer entre 10 e 12 repetições desse exercício. Número 3. Remada curvada. Para este exercício, você precisará ficar em pé, com os pés afastados no nível dos ombros e o corpo levemente inclinado para frente. Segure um haltere em cada mão e as deixe abaixadas. Suas palmas devem estar viradas uma para a outra, mantendo o core contraído e as costas retas. Expire. Agora, levante os dois braços para os lados. Suas escápulas devem se juntar em direção à sua coluna. Depois, inspire e leve os pesos para a posição inicial. Para cada série, faça entre 8 e 12 repetições. Inclua esses 3 exercícios no seu treino e veja seus ombros crescerem. Esses exercícios também são perfeitos para ter aquele muque sensacional do qual falamos mais cedo. Faça algumas flexões também, para que seu muque fique mais acentuado. E por falar no muque, ele sempre o fará parecer mais musculoso. Você já viu algum fisiculturista na TV contraindo os braços para mostrar o quão musculoso é ele? O principal objetivo do muque é trazer o máximo possível de sangue para os seus músculos. E a melhor forma de fazer isso é com treinos de alta intensidade e com muitas repetições. Experimente fazer 15 repetições ou mais com pesos menores que o de costume. Se você continuar usando pesos pesados, vai apenas se cansar e pode até acabar se lesionando por não estar com uma postura boa. Treinar as costas também é tão importante quanto malhar os ombros. Você vai querer exibir costas definidas e largas, então deixe o supino reto e as roscas diretas de lado por enquanto. Em vez deles, foque nestas 3 coisas. Número 1. Barra fixa. Você só precisa de uma barra fixa para fazer este exercício. Com pegada pronada, segure a barra, mantendo as mãos afastadas no nível dos ombros. Estique os braços, flexione os joelhos e cruze as partes inferiores das pernas. Mantendo o core ativado, puxe o corpo para cima até que seu queixo fique alinhado com a barra. É melhor pausar por alguns segundos antes de atingir o topo. Número 2. Remada curvada. Pegue uma barra livre com pesos e fique em pé, com os pés afastados no nível dos ombros. Flexione os joelhos e incline a parte superior do corpo para frente. Contraia o abdômen e estufe o peito. Agora suba a barra até que ela encoste no seu externo. Depois abaixe-a devagar. Use pesos mais leves e faça séries de 8 a 10 repetições. Número 3. Elevação em T. Pegue um par de halteres leves e fique em pé, com os pés afastados no nível do quadril. Flexione levemente os joelhos, empurre o quadril para trás e abaixe o tronco até que ele fique paralelo ao chão. Agora, junte os pesos e vire as palmas para que elas fiquem viradas para frente. Mantendo os braços retos, levante os pesos até a altura dos ombros. Depois, abaixe-os de novo. Tente fazer 15 repetições. É super importante manter o core e os glúteos ativados o tempo todo. O bom desses exercícios é que você não precisa ir à academia. Dá para ficar em segurança e construir o seu shape no conforto da sua casa. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme.
e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás e uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro.
e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são um isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás. Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando, não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente. Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher toque duplo ou toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri. Você já pediu para a Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito, Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com chamando Hermione. Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones, e às vezes um pouco espertinha. Mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda, você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer, não é assim que se pronuncia. Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último, ou para um nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções, e a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar. Abra seus contatos, selecione a pessoa cujo nome a Siri está com dificuldades para pronunciar e escolha Editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei Siri, é Leviosa, não Leviosar. App Medida. Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo.
Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais, mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração. Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher, mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Áptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em vibração e em seguida em criar nova vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando aí o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beach Boys, você estará captando boas vibrações. Trackpad. Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer. E todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo trackpad, para facilitar a edição. Isso mesmo, outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando. Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone, e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 1, 2, 3, e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. Me fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem a sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria.
Vou começar falando de curiosidades de alguns alimentos. É assim, por exemplo, que crescem os abacaxis. Além disso, o abacaxi não é uma fruta que cresce rápido. Ele leva de 16 a 24 meses para crescer até que possa ser colhido. Além disso, uma planta só pode produzir um máximo de 3 abacaxis durante sua vida útil. Fato divertido: cada segmento de um abacaxi costumava ser uma flor. Você já se perguntou por que as berinjelas são chamadas de eggplant em inglês? Bem, provavelmente você nunca viu uma berinjela crescer, então aqui está uma foto. Agora faz sentido, elas parecem literalmente ovos crescendo. Além disso, as berinjelas não são vegetais. Botanicamente são bagas, assim como as melancias. Além disso, elas não vêm só na cor roxa. Existem berinjelas brancas, verdes e até roxas com listras brancas. Você nunca vai adivinhar o que é isto. Parece um buquê de flores, mas são brócolis que ainda não foram colhidos. Essas flores são comestíveis. Os brócolis são conhecidos há pelo menos 2000 anos. Eram a comida favorita dos antigos romanos, mas apareceram na América do Norte apenas na década de 1920. Foram os imigrantes italianos que os levaram para a Califórnia e começaram a vendê-los. Agora, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de brócolis, ficando atrás da China e da Índia. E é nisto que uma alcachofra se transforma se você a deixar florescer. Portanto, uma alcachofra é na verdade uma flor que não floresceu. É também um dos alimentos mais antigos que os humanos conhecem. Você lembra que mencionei que um abacaxi leva cerca de 2 anos para produzir frutos e que uma planta só pode carregar 3 abacaxis ao longo da vida? Bem, uma planta de alcachofra dá 20 alcachofras por ano. A alcachofra é um dos vegetais mais saudáveis quando se trata de antioxidantes. Aqui está uma foto de uma tartaruga dormindo. Muitas delas dormem dentro do próprio casco. É um instinto para se protegerem dos predadores. Ainda assim, algumas tartarugas não conseguem se retrair para dentro do casco e por isso dormem em posições semelhantes a esta. Esses animais são ativos durante o dia e dormem à noite. A quantidade de sono que uma tartaruga precisa depende da espécie. Pode ser de 10 horas a apenas 1. Em média, uma tartaruga tira uma soneca de 4 a 6 horas. O fator mais importante para ela quando vai dormir é encontrar um lugar seguro. Pode ser até sob folhas ou em buracos no chão. Você já viu os pés de um camaleão? De nada. Então, esses carinhas têm 2 dedos no lado interno do pé e 3 no lado externo quando falamos dos pés da frente. Já nos pés de trás ocorre o oposto. Os camaleões vivem em árvores e seus pés os ajudam a subir melhor. Todos nós sabemos da capacidade única deles de mudar de cor, mas eles não fazem isso para se camuflar. Na realidade, a cor depende do humor, temperatura, umidade e luz do animal. Além disso, você sabia que a língua de alguns deles chega ao dobro do comprimento do próprio corpo? Você já viu de perto uma boca de ganso? Eles têm dentes, só que são chamados de lamelas. Os gansos são criaturas muito leais. Não é um mito que um filhotinho de ganso se liga com o primeiro estímulo de movimento que vê após o nascimento. Não importa se é um ganso, uma pessoa ou até mesmo um objeto. Ele permanecerá dedicado a essa criatura ou coisa sortuda ao longo de sua vida. Os gansos também escolhem parceiros para a vida e são muito protetores de sua prole. Se perdem um ente querido, eles ficam de luto. Além disso, se um ganso de um grupo adoece ou fica ferido, outros gansos ficam com ele para protegê-lo e cuidar dele. Este amiguinho fofo é um jacaré recém-nascido, mas não se deixe enganar por sua aparência fofa. Este pequenino já tem cerca de 60 dentes. Além disso, não é o DNA que determina o sexo de um jacaré, é a temperatura. Se os ovos forem postos quando está quente, eclodem jacarés machos. Se eles permanecerem em temperaturas mais frias, então haverá um grupo de fêmeas. Após a eclosão, um jacaré leva 10 anos para amadurecer. No total, os jacarés vivem em torno de 35 anos na natureza. Além disso, eles não podem viver em água salgada, ao contrário dos crocodilos. Eles não têm glândulas especiais para excretar o sal do corpo. E este aqui é um pombo recém-nascido. Aposto que você já viu milhares de pombos em sua vida, mas provavelmente nunca um recém-nascido. Isso porque eles permanecem no ninho por cerca de 6 semanas, o que é mais tempo do que qualquer outra ave. Quando saem, eles quase parecem pombos adultos, então não é de se admirar que você nunca tenha notado a diferença. Além disso, esses caras são possivelmente os primeiros pássaros domesticados pelas pessoas.
Eles também são especialistas em navegação. Podem encontrar seu caminho de volta para casa a mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso é mais do que a distância entre Nova York e a Flórida. Acredita-se que os pombos têm um senso inato de direção. Nos tempos antigos, os pombos realmente entregavam correspondência. Esta é a boca de uma vaca. A parte superior não tem dentes, mas uma almofada dental que ajuda a vaca a mover a comida na boca. Além disso, as vacas têm um campo de visão de 330 graus, de modo que pouca coisa pode fugir da atenção delas. Lembra que algumas tartarugas precisam de apenas 1 hora de sono por dia? As vacas dormem ainda menos, cerca de 30 minutos por dia, e este tempo é dividido em 6 a 10 curtos períodos de sono profundo. Esses animais ficam deitados por cerca de 10 horas por dia, mas o resto do tempo eles se movimentam, cobrindo distâncias bastante grandes. E sim, eles também bebem cerca de 100 litros de água por dia. Consegue adivinhar o que é isso? É areia com uma ampliação de 300 vezes. A areia é rocha quebrada em micropedaços após sofrer erosão por milhões de anos. Além disso, comunidades de micróbios vivem em um único grão de areia. As coisas podem ficar muito pequenas neste mundo. Mesmo existindo em abundância, a areia ainda é um material valioso. O concreto é feito a partir dela. E também alguns países, como os Emirados Árabes Unidos e Singapura, importaram toneladas de areia para ampliar seu território, criando ilhas adicionais. Aparentemente, isto é o que parecem ser os seios nasais. Eles são espaços ocos em seus ossos faciais, atrás da testa, nariz, maçãs do rosto e entre os olhos. Eles são muito importantes, pois produzem muco, que é um fluido no nariz que filtra, aquece e hidrata o ar que você respira. Os seios nasais também ajudam a detectar os gostos. Sem esta capacidade, a comida seria muito menos deliciosa. Esse é o interior de uma bola de boliche. Você pode notar que ela não é simétrica por dentro, portanto o peso não é distribuído de maneira uniforme. Isto permite que a bola faça curvas. A propósito, você sabe que o boliche apareceu há 5.000 anos no Antigo Egito? Sim, não é um esporte novo, e era popular em todo o mundo. Mas as regras e os equipamentos eram diferentes em todos os lugares. A primeira pista de boliche foi construída somente no século XIX em Nova York. Este aqui é um pacote esquecido de algodão doce. Conclusão: não se esqueça desse doce, caso contrário ele encolherá como se nunca tivesse existido. O algodão doce é feito apenas com 2 ingredientes, açúcar colorido e ar. Portanto, agora conhecemos o único ingrediente no mundo que é, até agora, grátis, o ar. Além disso, um fio de algodão doce é na verdade mais fino que um fio de cabelo. A propósito, 7 de dezembro é o dia do algodão doce. Espero que você tenha comemorado, caso contrário, marque esta data no calendário. Com apenas 2 ingredientes, esse material não tem nada de gordura. Além disso, foi criado por um produtor de doces e um dentista. Imagine que você é um detetive de arte, e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão.
Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico, mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso. O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura, que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí. Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão. A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para a Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. Em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais 2 pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas 2 pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. E essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434.
E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio, no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto.
Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas. Seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem 2 tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana.
As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em 2 metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução? Livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados. Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas. Bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente. Mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então, como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel.
nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os orifícios na parte inferior dos fones de ouvido permitem que o ar circule pelos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, tornando os graves mais profundos. A qualidade do som também fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. Eita! É aí que essa marca é útil. Ela não deixa a jarra explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom. As janelas do avião têm bordas arredondadas e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso. Se você olhar atentamente para as linhas de um bonde, verá que elas zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de ir em linha reta. O problema é que todos os bondes têm pantógrafos presos ao teto. A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelo fio e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague. À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta uniformemente. Você deve ter se perguntado por que alguns recipientes de gasolina têm 2 orifícios com tampas, um maior e outro menor. Antes eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. Na verdade, você deve destampá-lo antes de despejar a gasolina pelo buraco maior, para evitar que ele espirre e derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão em uma camisa são verticais, mas as de cima e às vezes as de baixo são horizontais. A razão é simples, esses 2 botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais! Que engenharia! Os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal são mais fáceis de abrir do que muitas pessoas pensam. Não há necessidade de arrancar uma das pontas. O caminho certo é, na verdade, rasgá-los no meio. Alguns sapatos têm laços saindo na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando estiverem sujos ou quando quiser secá-los após a lavagem. Ou você pode passar os cadarços por ali se quiser amarrar pelo tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você poderá usá-los na chuva. Se ficarem muito molhados, podem ficar grudentos. Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra silicone gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de silicone gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da garrafa maior e aspirou o ar entre elas. Bem, de qualquer forma, obrigado pelo café quente.